É com enorme orgulho e com a força que só uma sala cheia como esta consegue transmitir que vos damos as boas-vindas a mais uma edição de um espetáculo que já não é apenas um evento. É uma tradição que pulsa, vive e cresce com cada um de nós. Quem diria, Miguel, que isto era mais ou menos como os ovos. Chegamos a uma dúzia. Pá. Exatamente. Eu até já tinha perdido a conta, até te perguntei, é mesmo a 12ª? Bem, mesmo a 12ª, ainda por cima isto começou um bocadinho mal, não é? Não sei se te recordas. Começou bem, só que no dia seguinte, começou lindamente no dia 12 de março de 2020, depois no dia 13 de março, fomos todos fechados Fomos em todos casa. para casa. Por ti alistava-me, tanto me dava. Realmente o Porto, para mim, para os chutes e pontapés, está claro que havia aqui alguma ligação com a família Ferreira do Calu, por aí fora, mas para nós era o nosso estrangeiro. Portanto, era como vir ao estrangeiro, sair de Lisboa, vir ao Porto, já merecia a viagem e já nos sentíamos, de alguma forma, artistas. Depois sempre fomos muito bem recebidos aqui. Continuam a ser muito bem recebidos. Não sei Sim, se repararam, sim. fizemos a questão de lhe arranjar uma poltrona vermelha, não é? É um benfiquista. Sempre foste otimista? Sim. Isto é, sempre tiveste a certeza Otimista. que depois das nuvens consegues ver o sim, céu? Sim, sempre tive essa consciência e sempre achei que nos momentos, eu acho que é mesmo, acho que toda a gente passa por isso, os momentos mais difíceis nós podemos sempre pensar que eles não vão durar para sempre e portanto vai chegar a uma altura onde vão acabar. Infelizmente, com os bons a coisa ainda é mais depressa, não é? Passam mais depressa, mas isso é a teoria da relatividade do Einstein, acho que fala sobre isso. Mas sim, acho que Há sempre essa hipótese. há sempre essa hipótese. Ainda há outra hipótese que é realmente nós acreditarmos nas coisas, mas até só a um certo ponto. Caso isolado, não sou o único a olhar o céu, a ouvir os conselhos dos outros e sempre a cair nos buracos, a desejar o que... A ligação de Bernardo Sá Nogueira ao Porto, em grande parte, vai-se alicerçar durante esse momento decisivo no triunfo do regime liberal no nosso país, que é o Cerco do Porto. Já aqui evocámos várias vezes nestas músicas com história. Esse momento crucial da Guerra Civil entre liberais e absolutistas, que vai decorrer durante 13 meses. 40.000 homens do exército absolutista de Dom Miguel cercam os 8.000 do exército liberal de Dom Pedro. E se os 8.000 resistiram 13 meses e conseguem romper o cerco e colocar Dom Miguel em fuga, é porque de facto não foram 8.000, foram 8.000 mais grande parte da cidade. E por isso Dom Pedro depois irá agradecer ao Porto de muitas formas, passando a chamar, entre outras coisas, a cidade invicta. Capitão fantástico usa um revólver de plástico e atira com desdém e usa como capa a saia da mãe. Lá vai ele também. A ribeira corre bem ou vai secar? Como estão as oliveiras de Candeio? Tim, por isto nós podemos perceber a altura do ano em que a carta é escrita? Mais ou menos será no fim da primavera, deve ser, porque as oliveiras de Candeio é quando elas estão... Ia-te perguntar isso, o que é que são? Explica aqui à malta do Norte o que é que são oliveiras de Candeio. Aqui também tem oliveiras e elas também fazem mas... flor, não é? E portanto, quando as oliveiras estão em flor, costuma-se dizer que estão de candeio, porque a flor da oliveira é branquinha e faz uns cachitos e parece que as oliveiras têm umas velinhas postas, por isso é que se chama de candeio. Penso eu que eu nasci realmente em Ferreira do Alentejo, mas o meu Alentejo da minha criação é ali ao Admira, São Teotónio, Zambujeira, portanto ao pé do mar. É um Alentejo já diferente. Tim, e nesta altura do ano, estamos em novembro,
Agora é apanhar azeitonas. Pois é, isso que eu ia perguntar, o que é que se faz agora neste Agora campo? apanha-se as azeitonas, vai daqui mais um mês ainda se apanham. Eu já apanhei parte das minhas, não consigo apanhar todas, se quiserem lá ir a casa. Agora não vão, porque depois tinha que pagar um bacalhau qualquer e eu não estou para isso. Bom, mas eu estou a fazer estas perguntas porque não estou a fazer estas perguntas ao Tim. Eu estou a fazer estas perguntas ao António Manuel Lopes dos Santos, Que é a mesma coisa. engenheiro agrónomo. Sinal em ti que me faça rir. E eu espero e nunca mais vem. Vou tirando fotocópias. Nós estávamos a gravar um disco que se chamou Mundo ao Contrário, tinha 14 músicas ou assim uma coisa, e no meio daquilo gravámos tudo e a música onde nós apostávamos mais era exatamente o Mundo ao Contrário, porque tinha saxofone, estava tudo bem construído, era uma canção bonita, e fomos então fazer a audição para a editora do disco. Então elas foram lá ao estúdio ouvir a coisa. E eu falei, já estamos a preparar o vídeo para ser o Kai, o Mundo ao Contrário, vai se chamar Mundo ao Contrário, whatever e tal. Sim senhor, então fomos fazer a audição, ouvimos então o Mundo ao Contrário, muito bonito. Sim senhor, fantástico, é isto mesmo, está tudo bem. E passámos à segunda música, que era o Vai Ser o Kai. E a editora ouviu o Vai Ser o Kai e disse, pronto, vamos almoçar. Este é que é o single. E entretanto, os produtores do disco tinham tratado aquela música abaixo de cão. Tinham dito, não, mas isto, os chutes a cantar uma cena que se diz, o meu coração, vai ser o Kai, isto é impossível, não dá. E portanto, para ver como as coisas mudam às vezes, mas pronto. Miguel, enfim, também tu te inspiras muito no amor, na paixão. O que é que vocês têm, os músicos? Enfim, essa ligação. Às vezes o Vinícius de Moraes tinha uma coisa engraçada em relação a isso, quando lhe perguntavam sobre as letras. Existe muita tendência que um autor de canções escreve coisas baseadas na vida real e o Vinícius dizia, isso é tudo mentira, não tem Carolina nenhuma, não tem coisa, é tudo mentira. E o que ele queria dizer com isso, imagino eu, é que às vezes em primeiro lugar está o interesse em fazer uma boa canção e depois na tradição da música popular o amor e a paixão é um dos temas mais recorrentes e muitas vezes não querendo também desiludir ninguém, mas às vezes é só isso, é só fazer uma canção e é tudo mentira. A maior parte das vezes é assim. Dizia-se, uma vez li alguns que a certas tribos em África, a maior parte das canções deles era sobre água, porque era o que eles não tinham. Não tinham, não é? E por isso, se calhar, nós aqui no mundo ocidental é o que não temos, não é? Mas eu acho que é por aí. Muitas vezes na escrita nós estamos a procurar o que não temos. Exatamente. Pode ser o amor, pode ser outra coisa qualquer. Claro que sim, é uma projeção, não é? Uma projeção, acho que é sempre. Concordo E depois isso é engraçado, que acaba por calar bem fundo no público. Fugir de mim, ao planar, sem voar, cair em mim. Ai, se ela cai, isso evoca-me aqui uma história, não de um coração neste caso, mas de uma igreja. De uma igreja que caiu no Porto. Na verdade era uma capela e foi exatamente também um voto, uma promessa das gentes da cidade que se vissem livres dessa peste, mandariam erguer uma capela a São Roque e nada mais, nada menos do que ao lado da catedral. E diz, agora vou entrar na lenda, deixar a história por um bocadinho, diz a lenda que por cima da porta este apego das pessoas era tão grande a São Roque e àquela capela, em cumprimento desse voto, que haveria uma inscrição em cima da porta que dizia: esta capela só vai abaixo quando a tartaruga correr uma légua e a formiga beber um dedal de água. Riem-se. Esse dia aconteceu.
numa data que é muito associada a Lisboa ou ao Algarve, mas que se fez sentir por todo o país. 1 de novembro de 1755. A 1 de novembro de 1755, essa capela, que estava não pegada à catedral, mas em frente à lateral, todos conhecem hoje a estátua do Vímara Pérez, em frente, enfim, à lateral da catedral, ali debruçada sobre a rua escura. Pois bem, no dia 1 de novembro de 1755, a Icela caiu mesmo, lá embaixo, na rua escura. Portanto, nesse dia, aparentemente, a formiga bebeu um dedal de água. Chama por mim, chama por mim, chama por mim, chama. No Porto, naquela que é uma das mais emblemáticas praças da cidade, que é a Praça da Ribeira, nós temos, desde a passagem do século XX para o XXI, dominando a Praça da Ribeira, existe lá um nicho com uma escultura do São João Batista pelo Cotileiro. Foi uma estátua muito polémica. Pois foi. Porque aquilo, quer dizer, uma estátua em mármore, numa cidade de granito, e depois, como se dizia, carago, nem o cordeirinho tem ao colo. E de tal forma, ainda por cima, depois ali com uma figura, não é, toda estilizada, a cotileira, Sim, não é? cotileiro. Exatamente, num ambiente do século XVIII, aquilo ficava... E então, há uns tempos, eu estava numa visita daquelas que faço pela cidade, e estava a dizer isso e tal, e para provar o que eu estava a dizer, passa uma senhora, já com alguma idade, e à frente de toda a gente, vai-me desacreditar, e aponta lá para cima e diz: não é o São João, não é. E eu disse: não é o São João? Não é o São João. Olha, ele tem a pele é toda assim, toda na vertical, não é? E então ela diz-me: está a ver a barbicha? Sim. Está a ver o acordeão? É o Kim Barreiros. E, portanto, falando de queima, vocês são os meninos comparados com o Kim Barreiros, que até já merece estátua na cidade do Porto. Eu já vi fazer outros, mas foi o primeiro que eu vi, além dos vários concertos no mesmo dia, é onde chegava com tudo montado no computador. Era só ligar 2 fios para fora. Profissionalão. Tudo para dentro. Oba! Olhem, estás bom, agora vou para Coimbra. São 11 da noite, depois tenho que consertar uma, dá tempo. Há uma história porreira do gajo com esse computador, porque ele de facto monta aquela coisa toda, ele é que trata disso. Trata tudo. E o dinheiro vai debaixo do banco. Mas o Miguel, que trabalha connosco na nossa equipa de produção, que faz o teleponto e tal, uma vez foi trabalhar para um concerto de Kim Barreiros e nas montagens, não sei o que mais. Nessa altura o Kim vira-se para ele: ó Miguel, tu como é que chamas? Miguel? Ó Miguel, vai ali ao microfone ver só se o meu microfone está a funcionar, vai lá cantar lá qualquer coisa. E o Miguel aproximou-se do microfone e ele disparou no computador o som de um cavalo a relinchar. Ou seja, viu com aquela idade ele tem essa cena. Era truque. Sei lá. Era truque. Ele era daquelas. Vai, tem que ser. Bom, o grande Kim. Num voo noturno de um cargueiro espacial, não voa nada mal isto onde vou. Pelo espaço fundo mudaram todas as cores, rugem baixinho os motores. E vamos chegar ao momento da escolha do público em relação a uma música do Miguel, e a escolha foi a Balada Astral, que, enfim, nos fala um bocadinho de coincidências, ou será o destino? Se o meu sexto avô não tinha virado à esquerda em vez de virar à direita e conhecido a minha sexta avó, não existia nem eu nem nenhum dos descendentes, não é? Portanto, há tanta coisa. Isso, se a gente for até à pré-história, o acaso que é das coisas terem acontecido da maneira que aconteceram, a todos os níveis, é incrível, não é? São hipóteses muito, muito remotas.
Tem algum momento assim que achas que a tua vida mudou por um acaso? Sim, várias vezes, mas o mais importante deve ter sido num São Martinho. Eu ia para uma festa de São Martinho em Almada, para fora da Almada, estava no Largo da Renovação, ia para um lado e o meu amigo Dimas ia para o outro, e cruzou-se comigo e disse: olha, tem um gajo aí, mais outros querem fazer uma audição para baixista, e então a gente vê para a semana, se pode ser quinta-feira. E pronto, e então depois o Zé Leonel, que era o vocalista na altura dos Chutes e Pontapés, foi lá à minha casa, fez uma dita cuja audição, e pronto, eu passei a integrar a banda. Portanto, não fui eu que a fundei, quem fundou foi o Zé Pedro e o Zé Leonel, depois o Calu veio por anúncio, e eu vim por essa... Acaso, por esse acaso. Se lembrava bem do seu cósmico refém, e eu que pensava que ia só comprar pão, e tu... Eu acho que o nome do Homem de Leme vem diretamente dessa estátua e de uma primeira viagem que fizemos aqui... Ao estrangeiro. Sim, aqui ao estrangeiro. Viemos aqui ao estrangeiro e que fomos à Foz, tirámos umas fotografias e foi uma viagem um bocado louca, porque foi uma ida ao Monte da Virgem, à televisão. E éramos nós e o Jorge Palma. Ele iria cantar o Picado pelas Abelhas e o Portugal, Portugal. Isso. E estávamos todos... Ainda estava o Francis, sim. E, portanto, ficámos todos numa casa ali da família Ferreira, ali para Massarelos, ou não sei quantos, do lado do rio, no pé de Gaia, para aí, esses lados. Não, do lado dos Mouros, já. Então não é Massarelos, deve ser... Será o quê? A Forada, talvez? Sim, portanto, a família do Calu é aqui do Porto, mas é de um Porto assim, uns de baixo, outros de cima, e a mãe dele até do Brasil. Portanto, o Porto tem estas coisas. Mas então era de uma avó. Ficámos lá a dormir todos com o Palma e com tudo, lá numa espécie de camaratas, 6 por quarto, assim uma coisa. E depois fomos para o Monte da Virgem, fomos todos, lembro-me perfeitamente, fomos em Gaia, fomos a um restaurante, vamos a comer, eu estava a comer regiões e de repente era a hora, e metemos todos nos carros, fomos embora, esquecemos do Jorge. Então, o Jorge foi de táxi, andou 500 metros, ou 600 metros, táxi, foi para o Monte da Virgem. E nessa aventura, sei que fomos aqui à Foz, ver a Foz, estava uma tarde de chuva, como é costume, e eu lembro de ver o Homem de Leme. Eu tinha outra ideia, porque há uma estátua parecida ali, não sei se é na Póvoa de Varzim, se é que é o daquele pescador cego. Na Póvoa. É na Póvoa, não é? O Cego do Maio, na Póvoa. Póvoa. Cego do Maio, não é? Que eu tinha conhecido em mais novo. E essa coisa dessa... Como é que é? Dessa homenagem, essas homenagens feitas a esses heróis, pronto, que vão salvar pessoas ao mar, por aí fora, não é? E que tomam conta das coisas, era uma imagem. Por outro lado, a canção em si é uma canção que é feita na Zambujeira, com vistas para o Cabo Sardão e para o farol do Cabo Sardão e para o negrume do mar. E como é que é? Pela vontade que cada um tem, ou que eu pelo menos sentia, de não ter medo ou mesmo tendo medo, aventurar-me nessa aventura, nessa escuridão, para procurar não se sabe o quê, não é? E só porque muitas pessoas também tinham ido e muitos deles não tinham voltado, tanto mais uma razão para tentar. No fundo do mar jazem os outros, os que lá ficaram. Miguel, o que é que tu conheceste primeiro? A casinha dos chutes e pontapés ou a versão original? Eu, por acaso, foi ao mesmo tempo que a minha avó, quando lá apareceu está. a música, dizia, mas isto não é nada dos chutes e pontapés, que eu lembro muito bem desta música do filme de não sei o que, da Marilu ou da Milu. Milu. E a minha avó cantarolava a versão original. Por isso eu soube, a minha avó informou-me logo que aquilo era uma Da tua cover. geração para trás,
Toda a gente conhece Sim. a casinha dos chutes e pontapés. E quando se diz, Completamente. não, mas havia essa música do filme. Oh, não. Sim, mas a música no filme já era muito, como é que se diz, muito anti-regime, né? Porque aquilo era, como é que é, a elevação do pobre, pobrezinhos mas honestos, aquela conversa. Porque a canção em si dizia que as saudades que eu já tinha da minha alercazinha, tão modesta quanto eu, meu Deus, como é bom morar no modesto, mais outra vez. Sim. Modesto, primeiro andar, a contar vindo do céu, que era as águas furtadas. Sim. E depois aquilo, ela continua a canção, esses versos eu não cantei, são mais dois As, ou que é onde ela faz o pobres mas limpinhos, aquela coisa toda. Esse aí eu estei para canto, não havia necessidade. E assim foi. Meu Deus, como é bom morar modesto primeiro andar e a contar vindo do céu e a chão. Meu Deus, como é modesto primeiro andar e a contar vindo. Um agradecimento muito especial ao Tim. Se alguém tinha dúvidas do quão querida a presença dele era, o espetáculo esgotou em 48 horas. Ou seja, isto prova de facto que aquilo que se passou aqui hoje... A presença dele aqui era muito desejada e eu acho que não gorou as expectativas de ninguém. Ao Joel e ao Miguel, eu já não sei muito mais o que dizer. Muito obrigado por esta jornada maravilhosa. Desejar-vos a todos o Santo Natal e um bom ano e dizer-vos aquilo que se calhar é o que vocês estão à espera de ouvir. Como diz o povo, não há 12 sem 13. Muito obrigado, até à próxima. E as saudades que eu já tinha, a minha alegre casinha, tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto primeiro andar e a contar vindo do céu. Do céu. Do céu. Do céu, do céu. Senhores, Tim, Miguel Araújo, Joel Cleto!